Olá, meus alunos de prática processual trabalhista, tudo bem? Prazer imenso estar aqui com vocês novamente, muito embora esteja numa saudade de ministrar as aulas de forma presencial, estando aí em sala de aula, esclarecendo as principais dúvidas de vocês a respeito da nossa matéria. Bom, pessoal, nós vamos conversar um pouquinho sobre a forma de elaboração e produção da contestação trabalhista, né? Contestação trabalhista, que é um instrumento processual extremamente importante dentro do processo do trabalho e extremamente técnico também, tá? Mas algumas perspectivas nós vamos encontrar respostas lá no direito processual civil, mediante uma aplicação subsidiária ao processo do trabalho. Isso se dá em razão do processo do trabalho, dentro das diretrizes traçadas pela CLT, não terem, esmiuçado, detalhado a matéria da defesa técnica trabalhista, né, em sua amplitude. Bom, vamos verificar essas condições. A defesa técnica trabalhista, ela vem regulamentada dentro da CLT no artigo 847, tá? Em que diz para nós o seguinte: frustrada a tentativa de conciliação e após a leitura da petição inicial, que pode ser dispensada pelas partes, terá, a reclamada o prazo de 20 minutos para aduzir a sua defesa. Nesse momento, a gente observa duas coisas, duas questões extremamente importantes. A defesa processual a ser exercida pela reclamada, ela pode ser realizada de forma escrita ou de forma verbal. De forma escrita, ela pode ser apresentada em documento, impresso, ou ela pode ser oferecida por meio eletrônico. É a própria leitura que se faz, do parágrafo único do artigo 847 da própria CLT, tá? Dizendo para nós que a contestação ou a defesa enviada pelo meio eletrônico, ela pode ser apresentada até a respectiva audiência. E um outro elemento que nós podemos verificar e perceber, é que a defesa técnica trabalhista, ela tem um momento adequado para a sua apresentação e este momento é exatamente, após a tentativa frustrada de conciliação em audiência. Então, nos mesmos moldes do direito processual civil, a parte reclamada ela não é citada para apresentar sua defesa. No processo do trabalho, a parte ela é citada para comparecer à audiência que foi designada. Essa audiência ela pode ser uma audiência una ou ela pode ser uma audiência contínua lá do rito ordinário, mas ela ensejará o comparecimento das partes para uma tentativa prévia de conciliação. Frustrada essa tentativa prévia de conciliação, somente assim, surge a oportunidade de oferecimento da defesa, que pode ser apresentada, como dito, de forma escrita ou de forma verbal. Na construção da defesa técnica, nós vamos observar o seguinte: no que se refere ao endereçamento, nós temos que lembrar que a CLT, se amoldando ao Código de Processo Civil de 2015, designou que a petição ela será direcionada, ela será endereçada ao juízo, trabalhista. Então, ao juízo trabalhista será a designação correta a ser realizada na presente contestação. Lembrando que, no momento em que o réu foi notificado para comparecer à audiência, algumas informações já lhe são ofertadas. A primeira delas é qual o juízo que tramita o respectivo processo. Então, nós teremos a indicação ali no número da vara, da comarca, do território onde está tramitando aquele respectivo processo, e também o número dos autos, ok? Então, nós vamos indicar logo no endereçamento,
o juízo a qual ela é dirigida, né, a vara a qual ela se direciona e a localidade em que tramita o respectivo processo. Também vamos indicar os autos, né, e o número destes autos. Em seguida, passamos à identificação das partes. Quando falo em identificação, é porque já não é mais necessária realizar uma requalificação das partes. Tá? As partes elas foram qualificadas na petição inicial pelo reclamante. Tá? Aqui, basta apenas indicar que essa qualificação já foi produzida. Tá? Pode, claro, notadamente, a reclamada vir a corrigir algum erro de qualificação para receber com maior eficiência eventuais intimações ou publicações. Ok? Nós temos ainda que devemos, né, prezar pela boa técnica redacional e indicar o nome correto da peça processual. A CLT, ao contrário do processo civil, utiliza como nomenclatura, ao se referir à defesa a ser realizada, ela utiliza o nome de defesa trabalhista. Ok? Então, a contestação no âmbito do direito processual do trabalho recebe o nome de defesa trabalhista. Tá? E possui como fundamento geral, tá, o artigo 847 do CPC. Perfeito? A partir do momento em que faço a identificação das partes, confiro o nome adequado à peça, o fundamento legal que a norteia, passamos então a produzir, né, o que nós chamamos redação da nossa defesa técnica. A defesa técnica, pessoal, ela é dividida em dois momentos. Nós temos uma defesa chamada de defesa indireta. Essa defesa indireta, ela é a defesa processual, é aquela que vai tentar atacar elementos do processo, né, de forma a não permitir o seu regular desenvolvimento, né? Nós temos a defesa chamada de defesa direta. É aquela defesa que enfrenta o mérito debatido nos respectivos autos do processo. Ou seja, eu vou enfrentar as questões de fato e as questões de direito que estão sendo ali desvencilhadas em juízo. No que se refere à defesa processual, à defesa indireta, ela deve ser arguída em primeiro lugar. E nessa situação, devemos nos reportar às preliminares processuais. Preliminares que estão contidas no artigo 337 do CPC, o qual vou atrair para aplicação subsidiária ao Código Seletista, ao processo do trabalho. Chamo a atenção apenas para a redação contida no artigo 337, inciso 2º do CPC de 2015. Do CPC de 2015. Exatamente por quê? Porque lá aduz como matéria a ser arguída em preliminar, né, a incompetência absoluta e a incompetência relativa. Acontece que o processo do trabalho, né, ele regulamenta a exceção de incompetência relativa no artigo 800 da CLT, não sendo, portanto, matéria omissa ao direito processual do trabalho, razão pela qual não vou trazer a aplicação do direito processual civil. A matéria, no que se refere às exceções de incompetência territorial, que se concentram as incompetências relativas, elas serão arguídas por meio de exceção. Somente as incompetências absolutas, aquelas que são afetas à pessoa, hierarquia ou matéria, é que serão arguídas por meio de preliminar de contestação. Ok? No que tange a defesa processual direta, aqui nós vamos fazer também uma dupla separação. Apresentar, em primeiro lugar, o que denominamos de prejudiciais de mérito. O que são as prejudiciais de mérito?
são aquelas matérias que, reconhecidas pelo juízo, ensejarão uma sentença de mérito, porém, ela não enfrenta diretamente o fato denunciado dentro dos autos do litígio que está sendo debatido. Estamos nos referindo às prejudiciais de prescrição e decadência. A prescrição no direito do trabalho, ela é regulada no artigo 11 da CLT. Né? Temos ali uma prescrição de 2 anos para o exercício do direito de demandar em juízo após o término do vínculo contratual, e nós temos a prescrição quinquenal, que extingue os direitos que antecede ao quinquídio, que antecede o ajuizamento da respectiva ação. Ou seja, aquelas parcelas anteriores ao quinquídio que antecede o ajuizamento da ação, elas estão prejudicadas pela prescrição quinquenal. Aqui, cabemos também falar sobre a prescrição do fundo de direito. É exatamente quando este quinquídio legal afeta prestações de trato sucessivo cuja a origem do direito tenha iniciado dentro do lapso prescricional. Nessa situação, a prescrição é total, atinge não só o fundo de direito, mas como todas as parcelas supervenientes. Não cabe aqui tratarmos sobre eventual prescrição intercorrente, exatamente por ser matéria de arguição em fase de execução, não cabendo aqui na matéria de contestação. Ok? Além da prescrição, temos também a decadência. A decadência ela vem regulada em lei, mas pode também ser ajustada pelas partes através de contrato, através dos regulamentos, através de convenções coletivas de trabalho. Um exemplo característico de decadência é a resolução do CODEFAT no que se refere ao seguro-desemprego, estabelecendo o prazo decadencial de 120 dias para o seu saque, para o seu levantamento. Hipótese que, transcorrido o respectivo prazo, não há mais viabilidade para o seu saque. Neste caso, recomenda-se que o autor que foi prejudicado com isso pleiteie eventual indenização substitutiva, ok? Mas, cabe ao réu alegar em sede de prejudicial de mérito eventual hipótese de decadência do direito. Após enfrentarmos as prejudiciais de mérito, teremos que tratar aqui do mérito propriamente dito. Então, nós estamos falando que vamos enfrentar agora as questões de fato e as questões de direito que elementam ou caracterizam a causa de pedir, formulada na pretensão inicial. Ok? Então, nós vamos enfrentar todos esses institutos. Lembrando que teremos aqui a aplicação do artigo 336 do CPC de forma subsidiária, dizendo que caberá ao réu, na contestação, alegar toda a sua matéria de defesa, ok? Cabendo a ele o chamado ônus da impugnação especificada. Muito bem, senhores. 2 questões nós temos que nos atentar aqui. Ao réu, cabe, durante o oferecimento da sua contestação, o ônus da impugnação especificada. Isso significa dizer que o réu deve enfrentar todos os fundamentos de fato e de direito apresentados pelo autor na sua petição inicial, ok? Na sua petição inicial, sob pena de não o fazendo, tornar aquela matéria incontrovérsia. E isso gera uma consequência, muitas vezes, economicamente nociva para o réu dentro daquele processo, ante o princípio consubstanciado no artigo 467 da CLT, que determina o pagamento imediato, na primeira audiência, das parcelas de natureza incontroversa. Então, se eventualmente deixei de contestar um direito argumentado, apresentado pelo autor em sua petição inicial, tenho que fazê-lo, já tendo ciência de que
deverei arcar na primeira sentada, na primeira audiência, com aquele direito não controvertido, sob pena de fazê-lo com um acréscimo de 50% de seu valor. Ok? Essa é a redação do artigo 467 da CLT, estabelece para nós o princípio do pagamento imediato das parcelas de natureza incontroversa. Outra questão que nos traz aqui, de forma semelhante, é que eu tenho que enfrentar cada ponto, cada argumento apresentado. Ora, artigo 336, cabe ao autor apresentar toda a matéria de defesa em sua contestação, em sua defesa técnica trabalhista. Devemos nos atentar também, para o princípio da eventualidade. O que quero dizer com isso? Quero dizer que eu não posso me limitar apenas aos argumentos primários. Eu tenho que pensar que eu tenho argumentos que são imediatos, tenho que enfrentá-los imediatamente, mas eu tenho argumentos que poderei apresentar de forma imediata, ou seja, não entendendo o magistrado deste modo, afastando o magistrado as impugnações realizadas, deve ser observado esta característica. Deve se atentar para outro elemento, ok? Então, isto é trabalhar com o princípio da eventualidade. Eventualidade que também estará presente dentro da contestação. Além do enfrentamento das defesas diretas e indiretas, na contestação processual trabalhista, também admite-se a chamada reconvenção. A reconvenção nada mais é do que a possibilidade outorgada ao réu de deduzir um pedido em desfavor do autor. Isso quer dizer que eu quero que o juiz reconheça uma questão de fato e de direito, que vai gerar aspectos condenatórios, declaratórios ou constitutivos ou até mesmo mandamentais em desfavor desse autor que comigo litiga dentro do processo. Mais técnico seria se o redator da própria reclamação trabalhista, da própria CLT, tivesse utilizado o termo pedido contraposto. Afinal, reconvenção presume-se o ajuizamento de uma nova ação, e não se trata disso dentro da defesa técnica trabalhista. Trata-se de um pedido formulado na própria peça processual a ser apresentada. Ok? Depois de ter feito a respectiva reconvenção, cabe ao réu indicar também quais são os aspectos probatórios que deve ou deseja produzir naquela sentença, ok? Naquele processo, naquele litígio. Ainda assim, fará os seus requerimentos finais. Nos requerimentos finais, deverá se atentar o réu para o pedido de acolhimento das preliminares e das prejudiciais que foram arguídas e, no mérito, o pedido para a improcedência dos pleitos iniciais, discriminando cada pleito que foi realizado e pedindo o seu não acolhimento, ok? Formularemos ali, se for o caso da reconvenção, o pedido de condenação nos aspectos reconvencionais, E aqui, sempre, lembrarmos que agora, no processo do trabalho, admissível é os honorários de sucumbência, que podem ser deferidos tanto em favor do autor, como também em favor do réu, razão pela qual faz-se a necessidade de incluí-lo na peça de contestação, ok? Finaliza lá com a indicação do local, da data, a assinatura do advogado que redigiu o termo processual à petição. Beleza, pessoal? Essas são as linhas gerais para a construção da contestação trabalhista. Nas aulas passadas, nós enfrentamos ponto a ponto o artigo 337
do CPC, argumentando aí sobre quais são as características das preliminares que devem ser arguídas, ok? Associem ao vídeo anterior com o vídeo agora para a construção da peça processual. Grande abraço a vocês, fiquem com Deus e bons estudos.